Uma boa noite a todos. Hoje vamos abordar nesse vídeo o significado da epistemologia e ecologia humana e a observação da paisagem. Primeiramente, precisamos entender melhor o significado da palavra epistemologia. Epistemologia é uma palavra que tem como origem grega e significa a construção do saber. Esse saber é construído por meio da interação e observação do homem com o mundo ao seu redor. Bom, já que envolvemos o homem, vamos abordar a ecologia humana. Com a construção do saber, podemos ver um efeito corrente no ser humano. Temos o ser humano começando como uma criança definida muitas vezes como uma página em branco e que, ao longo de sua vida, irá agregar conhecimentos provindos da experiência e da observação. Temos como exemplo uma criança que realiza muitas perguntas para adultos. Normalmente é a fase em que ela estuda e conhece o mundo ao seu redor e está em construção da sua mentalidade. E ela faz isso por meio das percepções. E o auge desse estado é um idoso, por exemplo, que tem muito conhecimento acumulado, todo esse conhecimento obtido por meio da sua interação com o mundo ao seu redor. Essa interação pode ser feita por meio de vários caminhos, para ser sincero. Ela pode ser feita tanto por meio da observação do ambiente ao seu redor. Uma criança nasce e observa plantas que são boas para cultivo, outras que não são, animais que são perigosos e outros que não são, e seguimos essa linha de raciocínio. Tendo em vista esses conceitos citados, é importante a gente frisar também que o conhecimento não provém apenas de interações diretas dos sentidos humanos, mas também pela relação entre memórias e outras habilidades cognitivas do ser humano, por meio, inclusive, da troca de informações. Por meio dessa interação do homem, é importante analisarmos a questão das paisagens. O conceito da ecologia da paisagem foi criado pelo biogeógrafo alemão Karl Troll em 1939. Seguindo essa linha de raciocínio, como citado previamente, o conhecimento humano é agregado por meio das interações com o ambiente ao seu redor. Logo, já podemos perceber que a paisagem desempenha um papel fundamental nesse cenário. Aqui temos um exemplo, por exemplo, de uma paisagem bem simples, onde podemos ver vários elementos aqui. Primeiramente, uma paisagem é constituída de uma escala. Então, podemos analisar tanto aspectos da perspectiva macro, ou seja, muitos detalhes, uma abrangência muito grande, quanto micros, ou seja, analisando pedaços muito pequenos, como, por exemplo, analisando essa água aqui, por exemplo. Tais aspectos podem ser estudados através dos sentidos humanos, ou seja, a visão, a audição. E é esse papel que a paisagem desempenha na vida do ser humano. Considerando tudo isso, é importante mencionarmos também um conceito muito importante com a interação do homem com a paisagem, que são as trilhas do conhecimento. Como previamente citado, novamente, o conhecimento pode ser adquirido por meio dos sentidos humanos, e as trilhas do sentido abordam justamente. As trilhas do sentido em si nada mais são do que o próprio nome diz. É uma série de interações do ser humano com a paisagem ao seu redor. Tais interações podem ser feitas por meio dos sentidos diretos, ou seja, visão, audição, e tais sentidos alcançam diretamente o ser humano, e essas informações são modeladas de acordo com os conhecimentos previamente adquiridos pelo ser humano. E daí podemos tirar várias conclusões, que a perspectiva desempenha um papel fundamental na construção do saber, como, por exemplo, se uma criança caminhar numa floresta, ela terá uma perspectiva totalmente diferente de um idoso caminhando nessa mesma floresta. Por quê? Porque a experiência que ela vai ter será muito diferente desse idoso. Ele terá uma base muito mais, possivelmente, bem fundada, desempenhará uma cadeia de conhecimentos aí muito mais complexa do que uma criança, e teremos aí uma perspectiva totalmente diferente, por meio da mesma interação com o meio ambiente. Sendo assim, podemos fazer uma ligação direta de toda essa análise com a ecologia da paisagem, que pode ser definida como a interação direta do ser humano com o meio ambiente em torno dele, por meio de intervenções diretas como a agricultura e outros processos,
quanto indiretas, por meio de ocupações e outras situações que podem afetar o meio ambiente, por mais que seja indiretamente. No final das contas, os conceitos de epistemologia, ecologia humana e ecologia da paisagem são intrinsecamente ligados entre si. Como podemos ver, a epistemologia humana, construção de saber, está ligado com a ecologia humana, por meio da vivência do ser humano e da interação do mesmo com a natureza em torno dele. E isso tudo se relaciona com a ecologia da paisagem, que é uma dinâmica muito maior, envolvendo vários conceitos aí, entre os aspectos macros e micros da paisagem. Ademais, agradecemos por todos que assistiram esse vídeo. Deixe o joinha e muito obrigado.